Lucas 15, verso 11 em diante, a parábola do filho pródigo. Diz assim a palavra do Senhor: e disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos e apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolosas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, e vestiu-lhe, e pondo-lhe um anel na mão e sandália nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai, e comemos, e alegremos-nos, porque este meu filho estava morto, e reviveu. Tinha-se perdido, e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E, chamando dos seus servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Mas, respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos e regozijarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. Pai amado, Pai querido, nós te louvamos, te exaltamos, Senhor, pela tua palavra, pelo poder da tua palavra, Senhor. Seja conosco, nos dê entendimento, sabedoria, sensibilidade para ouvirmos a sua voz, Pai. É o que nós pedimos essa noite, Pai, em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ver Lucas capítulo 15, começando a palavra do Senhor, nos falando que todos se chegavam a Jesus, os publicanos e os pecadores, para ouvir. Sabemos que os pecadores, os publicanos eram homens judeus
que estavam a serviço do Império Romano. E eles ali então eram homens considerados traidores e nomeados como publicanos. E já os pecadores que se chegavam para ouvir Jesus eram homens, eram mulheres assim como nós, procurando se alimentar daquilo que o Senhor Jesus tem para com nossas vidas. Pecadores procurando cada vez mais se limpar, porque tem uns que estão procurando se limpar na presença do Senhor, e tem outros que já estão procurando cada vez mais se sujar com as coisas do mundo para o caminho da perdição. Infelizmente, essa é a grande verdade. E ali então, alguns fariseus, alguns escribas que se encontravam ali, no capítulo 15 vai nos falar que eles começavam a se levantar contra a atitude do nosso Mestre Jesus. Quem é esse que pega e se ajuda com publicanos e pecadores, se assentam na mesa para comer com eles? O nosso Mestre Jesus, sábio, poderoso, ele começa a dizer uma parábola. Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto a 99, e não vai após a perdida, até que venha e achá-la. E achando-a, após sobre os seus ombros, cheio de júbilo. E chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhe: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. E Jesus continua: o qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acender a cadeia e varrer a casa, e buscar com diligência até achar, e achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim constigo que a alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. O próprio Jesus nos disse que Ele não veio para os sãos, mas sim para os doentes. Ele veio salvar aquele que se havia perdido. O nosso Mestre Jesus, aqui no capítulo 15 do Dr. Lucas, ele vem trazendo o capítulo 15 como apresentando para o povo, para o seu povo, um capítulo das coisas que se perderam, que foram encontradas, que se foram achadas. Mas no verso 11 diante, que foi explanado aqui, vai nos falar de um jovem, de um mancebo, que deseja em seu coração a sua parte da herança, antecipando-se. Nós vamos ver na palavra do Senhor que aquele que se antecipa em sua herança não vai ser bem-aventurado, muito pelo contrário. Aquele que se apressa para tomar posse da sua herança tem uma vida amaldiçoada. A palavra do Senhor nos fala que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo desse céu. Devemos que se apartar de toda ansiedade, de toda cobiça. E então, se nós formos ver na palavra do Senhor, nós vamos se deparar também com um homem que se chamava Elimeleque, que do qual a sua esposa era Noemi, que tinha 2 filhos. E ele ali saindo do lugar chamado Belém, que é a terra do pão, por causa que havia fome. Nós vamos ver esse homem
com a sua família, se precipitando, indo para a terra dos Moabes. E lá a palavra do Senhor vai nos falar que esse homem morre, esses 2 filhos também morrem, e só resta aquela mulher e 2 noras. Uma olha para trás, volta para a casa dos seus pais, a outra persevera. Sabemos o nome dela, chamada Ruth. Agora, se esse homem se permanecesse mais um pouquinho de tempo na terra de pão, ou na terra de pão, em Belém, porque estava passando por um momento, ele se precipitou em sair do lugar que tinha como herança a terra prometida. Talvez se esse homem ficasse mais um pouco ali em Belém, talvez a sua vida seria diferente, talvez ele ia ter a oportunidade de ver os seus netos, os seus bisnetos, ver as gerações vindouras da sua descendência. Talvez tudo poderia ser diferente. Esse homem aqui, esse jovem, ele tomou uma atitude. Ele se precipitou. Ele saiu para um lugar distante. Gastou toda a sua parte da fazenda. A palavra do Senhor nos fala que há festa no céu. Aleluia. Quando um pecador se arrepende do seu mau caminho. Glória a Deus. O Senhor Jesus veio para buscar aquele que se perdeu. Aleluia. E Ele está nas portas. Glória a Deus. Eu quero crer que esse ano de 2026 vai ser um ano que os filhos pródigos, aqueles que se perderam, irão de retornar para casa onde não deveriam ter saído, em nome de Jesus. Aleluia. O seu filho que se afastou dos caminhos do Senhor irá de retornar para a casa do Pai. Aleluia. A sua filha que largou tudo irá de retornar para a casa do Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, aleluia. Irá de sentir falta. Irá de sentir saudades do banquete que é servido, aleluia, do sangue do Cordeiro, da carne do Cordeiro, Deus, do corpo que foi partido, do sangue que foi derramado. Deus. Irá de sentir fome. Sim. Irá de se lembrar que da casa do Pai tem o pão da vida. Aleluia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Irá de acontecer muitas festas no céu. Aleluia. Esse é o ano que irá de acontecer muitas festas Eu creio, Senhor. no céu, em nome de Jesus. Creio, Senhor. Aleluia. Pequei contra o céu e pequei contra o meu Pai. Será que Ele vai me receber como um simples jornaleiro? Eu quero profetizar para a sua vida nessa noite em nome de Jesus. Aleluia. O seu Pai vai te receber como filho. O seu Pai vai te receber como filha. Glória. Filho amado, filha amada. Glória a Deus. Em nome de Jesus de Nazaré. Deus amado, Pai querido, em nome de Jesus, ó Deus. Que nessa noite, Pai amado, Pai querido, nesse dia, que o Senhor venha trabalhando nos corações, nas mentes, Senhor. Aquilo que para o homem é impossível, aquilo que para a mulher é impossível, sabemos que para Ti tudo é possível, Senhor. O Teu filho, se porventura, Pai amado, se magoou, Pai amado, Pai querido, e teve a infelicidade, Pai amado, de sair da Sua presença, de sair para da sua casa.
Pai amado, Pai querido, que toda mágoa, que toda frustração, Pai, que venha cair por terra em nome de Jesus, Pai. Aonde o adversário, Pai amado, Pai querido, está trabalhando, Senhor, para ceifar essa vida desse filho, dessa filha que saiu da casa, da sua presença, Senhor. Que toda obra do maligno, Senhor, venha ser desfeita em nome de Jesus, Pai. E que esse filho, que essa filha, Pai, venha se arrepender, Senhor, das más atitudes, Senhor, e venha retornar para a sua presença, porque Tu és o bom pastor,